Olá, meus amores! Iniciamos hoje a nossa primeira aula de ciência no nosso volume 3 da nossa apostila, certo? Então, agora nós vamos começar nossa aula observando agora 3 imagens. Observe essa primeira imagem que eu tô deixando aqui na lousa. O que você tá vendo aí? Animaizinhos? Eu aqui vejo gatinhos dormindo. Você sabe como é que eles dormem? Aqui nessa foto a gente tá vendo que eles dormem grudadinhos um no outro. Eles vão se juntando, ficando pertinho do colo ou do corpo da mamãezinha gatinha deles. E aí um vai transmitindo e passando calor pro outro. Você já viu um grupinho de gatinhos dormindo na sua casa, no sítio ou perto de algum lugar? Observe essa outra imagem. Também é um grupo de animais, os porquinhos. Você já viu pessoalmente como eles dormem? Aqui são bebês porquinhos. Esses porquinhos, eles também têm o mesmo hábito para dormir. Eles costumam dormir grudadinhos. E essa outra imagem? Você sabe, consegue identificar que grupo de animaizinhos são esses? São os morceguinhos. Eles também têm o mesmo costume de dormirem grudadinhos, juntinhos um do outro. No seu livro, na apostila de ciências, na página 4, você poderá olhar essas 3 imagens que eu acabei de te mostrar. Você pode me dizer por que será que eles costumam dormir sempre grudadinhos e juntinhos? E de preferência perto do corpo da mamãezinha deles? Observando, a gente ainda pode pensar um pouco mais. Se logo imediatamente, bem novinhos, assim que eles nascem, bem recém-nascidos, se a gente separar esses animaizinhos para um dormir num lugar e o outro dormir no outro, você acha que isso pode trazer algum problema para eles? Você acha que eles vão ter uma boa noite de sono? Ou eles vão sentir muito frio? Pensa aí. Na sua página 4, tem 4 perguntinhas sobre essas imagens para você pensar um pouco mais. Você conversa com algum adulto que tiver na sua casa e pode colocar as respostas pequenininhas aí na sua apostila, se tiver espaço. Se não tiver, você pode escrever as respostas também no seu caderno, combinado? E tem assim, olha, caso um desses filhotinhos seja separado, como eu disse, você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nessas imagens agora? Essa pergunta é legal para a gente pensar. E um abraço entre 2 ou 3 pessoas? O que acontece quando 2 pessoas se abraçam, quando a mamãe abraça você, principalmente no dia frio? Quando vocês se abraçam? Quando existe um abraço coletivo com 3 ou 4 pessoas juntas? A gente também sente um pouquinho de calor. Então, você já entendeu que na nossa aula de hoje vamos falar sobre o calor e como é que a gente ganha ou perde calor. Como é que isso acontece? Vamos então entender um pouquinho mais sobre isso? Na sua página 5 está escrito calor e os materiais. Observe essa imagem. Eu tenho aí 2 crianças. E o que elas estão fazendo? Elas estão brincando, elas estão se movimentando. Quando o ser humano se movimenta, ele anda, ele corre. Nesse caso aqui, elas estão pulando várias vezes. Ele está mexendo constantemente com o seu corpo. Essa é uma das formas de produzirmos calor de uma forma natural. Você sabia que o nosso corpo é capaz de produzir calor? Sim, é capaz de produzir calor. O calor ele pode ser produzido de formas ou através das coisas naturais ou artificiais. É uma verdade isso. Então, quando nós produzimos calor pelo nosso corpo, dentro do nosso corpo, então naturalmente a gente está fabricando o calor, certo? Agora, observa essa outra imagem aqui.
Nessa imagem aqui, nós vemos, então, antes de mostrar essa imagem, eu quero mostrar para você uma informação importante que tem na página 5, do ladinho dessas crianças que estão pulando. Eu até já usei o meu marca-texto, já fiz um clique nessa informação importante. Vamos lê-la comigo? Faça o mesmo aí com o seu marca-texto. Olha, o corpo humano, ele produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se nós corrermos ou se nós pularmos muitas vezes, certo? Então agora sim, a imagem que eu ia mostrar. Observe essa imagem. Aqui você acha que esse garoto ele está produzindo calor ou ele está perdendo calor? Perdendo calor. E sabe o que acontece quando o nosso corpo ele perde calor? Nós sentimos frio, porque o nosso corpo, ele é automático, ele já manda mensagem pra gente, ele já faz a gente sentir um frio para que a gente busque uma forma para nos protegermos e assim evitar perder o nosso calor interno. Dentro do corpo humano, nós temos normalmente 36 graus, é a temperatura interna do corpo de qualquer ser humano, é a temperatura natural, então é uma temperatura bem quentinha. Então, observa mais essa imagem. Se ele estava na piscina, ele não está tão agasalhado, está todo molhado. Então, ele não está produzindo calor, ele está perdendo o calor de dentro do corpo. Por essa razão, ele está sentindo frio. O cérebro já automaticamente te avisa para que você se agasalhe para não perder a sua temperatura. Nessa mesma imagem, observe que tem uma mão segurando uns cubinhos de gelo. A nossa mão, estando vivos, nossa mão, ela tem um pouquinho da nossa temperatura natural. Ela vai estar um pouco quentinha e o gelo é gelado. Então, o que acontece? Observa bem, essa informação é bem legal, é bem importante. Quem é que tem calor, o gelo ou a sua mão? A nossa mão. Se você está segurando o gelo, olha, acontece uma coisa muito interessante. Onde existe o calor e se junta com outra coisa que nós chamamos de corpo, outro objeto ou qualquer outra coisa, vamos chamar de corpo, porque na ciência nós chamamos os objetos e as coisas de corpo. Então existe aí o corpo, que é a mão do corpo humano, e um outro corpo gelado, que é o gelo. Quem tem o calor é a mão. Então a mão, ela transfere o seu calor para aquele corpo ou aquele objeto que não tem calor, que tem menos calor. No caso, o gelo, ele precisa do calor porque ele está gelado. Então, nesse caso, a mão vai perdendo o seu calor porque está transferindo para o gelo. E o gelo, ao invés de aquecer também, ele vai derretendo porque ele está gelado. Olha esse outro texto que está do ladinho aí, pega seu marca-texto que também é importante. Vamos ler comigo? Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia debaixo de temperatura, por exemplo. Nesses casos, sentimos frio porque estamos transferindo calor para os cubos de gelo ou para o ambiente. É o caso do garotinho que saiu da piscina. Então, o calor do corpo dele está se evaporando para um ambiente que está frio. Então, ele sente frio. Quando perdemos o calor, nós sentimos frio. E quando nós produzimos calor, nós sentimos, se pularmos várias vezes, sentiremos o nosso corpo aquecer. Quando a gente sente calor, aí a gente sente que aquece. Sabe uma coisa interessante no nosso corpo? Ele é tão inteligente, o nosso cérebro funciona da seguinte forma. Quando o nosso corpo se aquece muito, 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 e a gente pode ter um superaquecimento natural, mas que não vai ser agradável para o nosso corpo, porque tudo tem que estar no seu grau normal. Mas se subir além do normal, olha o que acontece. O nosso corpo, a nossa pele, nós temos alguns pelinhos. Neles tem uns orifícios bem pequenininhos que a gente não consegue ver naturalmente.
Se você olhar direitinho, você vai ver alguns pontinhos. Então, quando você tem muito calor, o seu corpo está quente demais ou está muito agasalhado por um dia de sol, o seu corpo fica superaquecido, automaticamente saem gotinhas de suor por esses pequenos orifícios da nossa pele. Você sabe por que isso acontece? Porque nós suamos? Ah, então é interessante você saber. Nós suamos para que o nosso corpo consiga se esfriar, refrigerar um pouquinho e assim normalizar a temperatura do nosso corpo. O mesmo com os nossos pelinhos do braço, por exemplo, acontece no frio. Olha o que acontece. Quando a nossa temperatura de 36 graus interna, lá dentro, está quentinho, você está num ambiente que está muito frio. Então, naturalmente, se você não tiver agasalhado, a sua temperatura, o seu calor interno, você começa a perder para o seu ambiente. O que é que o cérebro faz? Para te proteger, ele faz com que os pelinhos do nosso braço fiquem arrepiados. Eles ficam em pé, tapando assim os orifícios da nossa pele para tentar evitar que percamos o calor. Olha que interessante, né? O corpo humano é mesmo muito inteligente, o nosso cérebro. Ok, ainda na página 5, você pode observar aí na sua apostila 4 imagens interessantes, sabe por quê? Porque existem várias fontes de calor. Existe o calor de uma fogueira, tá vendo a imagem da fogueira aí? Pode vir o calor, pode vir de um raio, pode vir do ferro quente de passar, pode vir também da luz solar. Na primeira página do seu livro, também tem uma imagem, na primeira página deste volume, deste capítulo, dessa unidade. Observa aí comigo. O que você está vendo aí? Várias fontes de calor, natural ou artificial. Então, o calor aí, ó, de um secador de cabelo, você tá vendo? O que mais que você tá vendo aí? Do fósforo, churrasco, torradeira, fogueira, a lâmpada também pode aquecer, né? O corpo humano de um garoto que produz um vulcão. Olhem quantos objetos no chuveiro elétrico, quantos objetos, quantas coisas podem produzir calor. Por isso que eu acabei de te dizer, o calor, ele tem várias fontes, naturais ou artificiais, certo? Por falar em calor, observe agora essa imagem dessa panela. Você tá vendo direitinho? De onde vem o calor? O calor ele sai de uma fonte. Nesse caso, ele sai da boca do fogão, né? O ser humano foi lá, ligou a boca e o fogo apareceu. O que aconteceu nesse momento? O calor, as chamas desse fogo, tá com calor. O calor é transferido para a panela. A panela aqueceu. O que foi que a panela fez? Quando o corpo aquece, ele transfere o seu calor para o outro corpo que não tem calor. Então, vamos de novo. A boca do fogo, né? O fogo aqueceu e passou o seu calor, a sua temperatura para a panela. A panela aqueceu e passou o seu calor para o alimento que estava dentro. Nesse caso, poderia ser uma sopa. E a sopa ficou quentinha porque houve uma transmissão de calores. Um passou calor para o outro. Sendo assim, lê comigo esse parágrafo importante e usa teu marca-texto. Ele diz assim, ó: ao receber calor, o corpo aquecido, o corpo é, como eu disse, ou objeto ou qualquer coisa que na ciência nós chamamos de corpo, tá bom? Então, ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. A transferência é espontânea, o calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura, então eles dividem aí. E o que é uma transferência espontânea? Ocorre naturalmente sem uma ação ser forçada. Olha só, se você olhar na página 6 da sua apostila, está mostrando aí a temperatura maior no fogo, no exemplo da panela,
E a sopa ficou com a temperatura menor, porque passou por 3 transferências. A chama do fogão é uma fonte de calor. Assim, ao aquecermos uma sopa, o calor é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento, que vai ficar quentinho. Entendeu? Por que nós aquecemos o alimento? Como é que isso acontece? Porque existe aí uma transferência de calor, certo? Muito bem. Observe essa outra imagem ainda na página 6, tá? Tem aí um garotinho, um bebê, e alguém está usando um instrumento pequenininho para medir a temperatura do bebê. Você sabe qual é o nome desse instrumento? Acertou, é um termômetro. Outro modelo de termômetro é esse que fica em nossa cidade, nas avenidas. Ali eles podem medir com precisão, exatidão, quanto está medindo a temperatura do ambiente ali da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, certo? Existem, então, vários tipos de termômetros. Eles são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. Agora, na página 7, tem uma experiência para que você faça para poder responder essa questão. Ela não precisa ser filmada e você não precisa me mandar. Você vai realizar apenas para poder responder aí essas perguntas. Tá certo assim? Então, você vai fazer os seus exercícios até a página da 7 até a 8. Vou deixar um vídeo bem curtinho, também revisando e explicando tudo isso que eu falei até agora. Eu espero que você aproveite, anote no seu caderno o que ficar de dúvida para depois, em nossas lives, você poder perguntar. Beijos e até daqui a pouco. Ainda bem que aqui você tem ar-condicionado, mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode, já tentei fechar, mas foi impossível. Por quê? Outro dia fazia frio e ficamos aqui com a porta fechada. Mas cada vez que faz calor, alguma coisa acontece e não consigo fechar. Será que tem algo a ver com o fato de ela ser de metal? Pode ser, é estranho. É estranho que acontece sempre que faz muito calor. Talvez tenha a ver com o que vimos outro dia no laboratório. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor. E este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Agora faremos o experimento. Para isso, vamos precisar de um tubo de vidro muito fino chamado capilar. 2 recipientes com água em temperaturas diferentes e um pouco de massa. Primeiro devemos submergir uma parte do capilar na água e manter uma pequena gota no seu interior, o mais perto possível do centro, de maneira que a gota de água fique entre espaços de ar. Depois, em um dos extremos do capilar e com muito cuidado, colocaremos a massa para que a borda fique lacrada. Se fizermos isto, teremos um espaço de ar e depois a gota de água. Logo depois, vão submergir o capilar do lado que está lacrado nos diferentes recipientes com água e observaremos o que acontece. É claro, e como o gás se expande, faz que a gota se mexa para o outro extremo. Pelo contrário, quando submergimos o capilar em água fria, o gás que forma o ar se comprime e faz que a gota se aproxime do extremo no qual está a massa. Com o nosso experimento de hoje, fizemos um termômetro caseiro. Um termômetro! Exato! Os termômetros comuns são tubos graduados com mercúrio em seu interior e, por ser um metal, é muito bom condutor do calor. Quando este metal se encontra com uma fonte fria, ele se comprime e se dilata quando tem maior temperatura. Assim, ao dilatar-se ou comprimir-se, o mercúrio vai marcando qual é a temperatura do ambiente. Além da água, que é um caso especial, o resto dos materiais se dilata caso sua temperatura aumente? Isso mesmo!
Então já sei por que a porta do jardim não fecha bem nos dias de calor. Por quê? Porque o metal da porta se dilata, então não pode fechar bem. Muito bem, você tem razão. E nos dias de inverno, quando as temperaturas são baixas, acontece o contrário. O metal se contrai e não tem problema. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.